Fala, galerinhas! Você está aqui no canal, está assistindo aqui o corte do nosso podcast. Calma que o podcast inteiro vai estar aqui no YouTube, também vai estar lá no Spotify, então já segue lá no Spotify se você prefere ouvir só no áudio. Segue aqui no canal no YouTube também para você poder ver os vídeos com imagem, com edição muito bem feita, modéstia à parte. Já segue a gente, segue nas redes sociais também, as redes sociais estão aparecendo aqui na tela, todos Papo de Gunner com dois Os. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente, deixa o like e você vai assistir agora um ótimo vídeo. E isso é importante porque para os times também não saberem qual o padrão que o Arsenal vai utilizar, né? E falando nesses padrões aí e nesses times, como eles podem analisar o Arsenal, a gente vai falar agora sobre os times que mais podem atrapalhar o Arsenal nessa temporada, né, Pedrão? É isso aí, né? A gente ficou de trazer aqui os times que mais são os atrapalhadores aí do Arsenal, né? E obviamente o Manchester City está em primeiro lugar, pela surpresa de 0 pessoas. E aí a gente pegou aqui um recorte aqui de 2019 para cá, né? Que é na era Arteta. Então, obviamente que na primeira temporada do Arteta o time ainda era muito diferente do que a gente vê hoje. Na segunda também não era tão parecido, mas a gente pode ter uma ideia aí já do que né, quais são os times que o Arsenal tem um pouquinho mais de dificuldade de jogar contra, talvez tenha algum esquema aí para anular as principais valências dos jogadores do Arsenal. E a gente tem dois métodos de comparação aqui, né? Tem o método de comparação por jogos, né? Por vitórias. E aí eu fiz um filtro aqui de quem o Arsenal tem menos vitórias. E tem também um que é por aproveitamento, né? Por porcentagem. Então aí a gente, né, faz o contrário. Qual o menor aproveitamento? Então Manchester City e Liverpool, eles são os dois primeiros nos dois métodos de comparação. Só para ter números aqui, o Arsenal desde 2019 fez 10 jogos contra o Manchester City, só ganhou uma vez, só empatou uma vez, perdeu 8 jogos. Então a porcentagem é de 10% de aproveitamento. É um aproveitamento muito baixo, mas a gente pode, como base aí que a última temporada, que é o que é mais parecido com o que a gente tem hoje, não foi o time que a gente pior performou, né? Não perdemos para o Manchester City, então tem uma esperança aí, tem uma luz no final do túnel. Já contra o Liverpool, a gente também fez 10 jogos, 3 vitórias pro Arsenal, 5 derrotas e 2 empates. E aqui eu acho que a questão maior aqui são os jogos em Anfield também, né? Tirando ali no começo da era Arteta, quando o Liverpool era um time muito superior em todos os termos, né? Taticamente, até o nível do elenco era muito melhor. O Klopp já estava com o time na mão, era um time campeão de Champions e campeão de Premier. Puxando um pouco mais recentemente o Arsenal performando melhor, não conseguiu vencer em Anfield. Então acho que o segredo estaria nessas partidas fora de casa, principalmente agora com a troca de técnico. O Arsenal pode dar um passo à frente ganhando essas duas partidas aí. E primeiro passar para o comentário do Leandro, depois a gente agrega também mais algumas informações. O Arsenal, então, o Pedrão disse muito bem, tem times que conseguem atrapalhar o Arsenal nessa temporada, a gente torce para que não, né? Você falou do Liverpool, né? O Liverpool, essa temporada com o Arne Slot, ele vem tentando um futebol bem diferente daquele rock and roll, né? Que ficou famoso do Jürgen Klopp, né? O Jürgen Klopp tinha um futebol pautado ali muito no toque de bola, e os jogadores mais fixos aí nas suas posições. A gente viu o Salah saindo pouco da ponta direita, via o Luiz Dias ou até antes o Mané saindo pouco da ponta esquerda, e quando eles faziam essa saída era muito de ir para o meio para referência e depois saindo. O Firmino sendo esse principal falso 9, e aí o Liverpool, quando perde o Firmino, também perde um jogador que consegue fazer essa criação tão bem, porque ganha no Darwin Núñez ali um centroavante mais fixo. É claro, o Darwin Núñez faz essa transição defesa e ataque muito bem,
É um jogador que tem uma velocidade muito grande, uma força física muito grande, mas é claro, é um jogador que tecnicamente ele não tem um jogo que chegue ao nível do Firmino ali. E o Arne Slot, ele tenta um futebol diferente, né? Nos últimos jogos a gente pode ver como que o time do Liverpool ele joga de maneira mais solta agora. Ele também não utiliza tanto o Wataru Endo como esse primeiro volante, mas está utilizando o Gravenberch. É claro, ele já tinha ali um contato com o Gravenberch no Ajax. E quando você vê o Liverpool jogando agora, além de mais liberdade para os jogadores que ele dá, que a gente vê o Salah agora também aparecendo muito mais no meio, aparecendo muito mais a referência, os laterais também construindo muito o jogo pelo meio e também chegando muito na área. E esse é o principal ponto, né, de ruptura da equipe do Jürgen Klopp para a equipe do Arne Slot, né? Porque a gente vê que o Liverpool agora chega com 3, 4 jogadores na área do adversário e desses 3, 4 jogadores, os laterais estão ali. Então, teve vários momentos em que a bola foi lançada de um lado para o outro e quem estava dentro da área para poder finalizar, para poder escorar, era o lateral, seja o Arnold, seja o Robertson. Então, isso é um ponto do Arsenal, quando ele for jogar em Anfield, principalmente, ele se atentar, porque essa ultrapassagem de laterais, eles podem atrapalhar muito pela qualidade que tem os laterais do Liverpool, né, Pedro? Com certeza, né? É um time que não conta mais com o seu técnico que foi um eficiente, tão, né, fora da casinha aí nos últimos anos, mas que tem uma base aí de jogadores que alguns pilares principalmente, né, até mudou muito, por exemplo, no meio de campo, mas tem alguns pilares ainda que sabem que são excelentes jogadores, né, tecnicamente e que podem fazer tranquilamente um estilo de jogo diferente, né, se precisar. Então a gente tem um Salah que continua ali, tem até mais protagonismo talvez agora, sem ter que dividir isso com o Mané, com o Firmino, como já foi na época do Klopp. E você tem ainda Van Dijk, você tem Alexander-Arnold, que passou a jogar um pouco mais centralizado depois de algum tempo. Não sei se. Não cheguei a ver ainda muitos jogos com um técnico novo, mas não sei se ele está aproveitando o Arnold mais no meio. Robertson também, né? Já que você falou dos laterais, são laterais aí que estão entre os melhores do mundo também. Então o Liverpool é um time que, além da camisa, né? Muita tradição e tudo mais, é um time que o Arsenal precisa ficar esperto com certeza. Precisa ficar muito esperto e outro time que o Arsenal precisa ficar esperto, né, é o Brighton, né? O Brighton é um time surpresa aí que começou a campanha muito bem com o Graham Potter na temporada retrasada, depois entrou o De Zerbi e fez aquele Brighton que encheu os olhos, que o mundo inteiro ficou maravilhado com aquelas transições com muita técnica nas transições pautadas ali no passe, desde a saída do goleiro até chegar no último homem. E agora o Brighton tem um treinador mais jovem da história da Premier League, né? O Fabian Hüsler, que tem 31 anos, é mais jovem que o Milner, né? Que é jogador do Brighton agora. E o Fabian Hüsler já ganhou 2 partidas, né? Ele ganhou o primeiro jogo contra o Fabian Hüsler, que já começou ganhando, né? Já tem a primeira vitória aí no primeiro jogo da temporada. Ele já ganhou de 3-0 do Everton, né? Já mostrando ali um pouco do seu estilo de jogo. O Hüsler, ele diverge ali do De Zerbi, principalmente nas linhas do campo, né? Ele coloca umas linhas bem avançadas, algo diferente do que o De Zerbi vinha trabalhando, com uma saída de bola desde o goleiro, passando de jogador em jogador, e uma transição um pouco mais lenta, mas com muita qualidade, com o Pascal Gross, com o Dahoud, com o McAllister antes dele ir para o Liverpool, e ali depois com o Enciso no meio campo, o Mitoma na ponta. Então um time que tinha muita técnica, né? E agora continua com um time de muita técnica, mas um time muito postado para o ataque, né? Com uma linha muito afunilada, e ganhou não só de 3-0 do Everton, como ganhou de 2-1 do Manchester United, né? O tão temido United que portou muito bem no primeiro jogo da temporada, e teve gol da sua estreia no jogo, né, do Zirkzee, que veio do Bolonha, mas
não segurou o Brighton, né, que tá com bons jogadores. E qual os principais motores desse ataque do Brighton? O Kaoru Mitoma, que foi um achado impressionante do Brighton ainda quando ele estava no Japão, e o João Pedro, que já estava na Inglaterra, estava jogando ali no Watford, João Pedro ex-Fluminense, e está jogando muita bola, fez gol contra o United, jogou muito no primeiro jogo contra o Everton, e o Brighton também se reforçou muito bem, né? Comprou o Matt O'Reilly, que é meia ali do Celtic. Eu fico impressionado, inclusive, com ninguém ainda foi no Real Hatat, ele também é meia volante do Celtic. E também contratou o Kadioglu, né, que estava no Fenerbahçe, lateral da seleção turca. O Kadioglu, que pode ser lateral direito, pode ser lateral esquerdo, ele é destro, mas joga nas duas. É um dos laterais mais incipientes aí que estava no mercado. Ele chega no Brighton no valor de 30 milhões de euros ali, e chega para se tornar um dos melhores jogadores da Premier League, Pedro. Exatamente, né? O Brighton, que vai ser o próximo adversário do Arsenal aí, né? No sábado agora. É um dos times também que o Arsenal tem um pouquinho de dificuldade. Tem 50% aqui no aproveitamento, né? Em 10 jogos ganhou 5, perdeu 4 e teve um empate, mas é considerado aqui 50% de aproveitamento. E o Brighton, que é como você destacou, né? Um time que muita gente não esperava isso do time do Brighton, mas já teve aí passagens de bastão e mesmo assim, no comando técnico eu digo, né? Mas mesmo assim vai se mantendo como um time extremamente consistente na Premier League, um time que tá aí para brigar, acho que não pela Champions League, mas tá sempre aí já para brigar por competições europeias. Acho que, se não me engano, pegou a Europa League essa temporada, né? Então é um time pra gente ficar de olho, é um time que faz um trabalho de mercado muito bom, tem um trabalho de scout aí muito bom, de achar jogadores com mercados mais periféricos que podem e entregam muito na Premier League, e vai se mantendo aí sempre como um candidato aí para essas competições europeias. Então é um time que pode complicar para o Arsenal. Nos últimos 2 anos aí o Arsenal não foi derrotado pelo Brighton, mas é um time para a gente ficar esperto. Se você for ver a tabela hoje, lógico que não quer dizer muita coisa porque só teve 2 rodadas, mas o City está em primeiro, o Brighton é que está em segundo e o Arsenal em terceiro. A pontuação é igual, mas o Brighton aí com um gol marcado a mais do que o Arsenal, né? Fez um 3-0 aí bem contundente no Everton na sua estreia, e agora vencendo do Manchester United aí com um gol no final, o João Pedro fazendo aí esse gol aí. Até a gente comemorou pouco, né, esse gol, porque a gente já gosta de jogador brasileiro fazendo um gol contra o United ainda. É muito bom, mas é um cara que o Arsenal também precisa tomar cuidado. É um cara alto, que se posiciona bem, tem muita vontade também. Então é mais um time aí pra gente ficar de olho. Não me lembro exatamente se o jogo é no Emirates ou se é lá na casa deles. Acho que é no Emirates. É isso mesmo, jogo no Emirates. Sábado, dia 31, às 8h30 da manhã, que é no nosso horário. E não vai ser fácil não. É mais um jogo aí pra entrar com os 2 olhos bem abertos e ficar... Quem sabe não tem uma lei do ex, né? Uma lei do ex aí. Tem o Ben White também. Duas leis do ex. Exatamente. Mas é um jogo complicado, e antes de um clássico, né, Leandro? Exatamente, antes de um clássico, né, um jogo importantíssimo que o Arsenal vai ter. Então o Arsenal, se ele quer chegar ali no topo, ele precisa ficar de olho muito aberto, como você disse muito bem, com todos os times, né? O Brighton, é claro que é um adversário muito, muito difícil do Arsenal jogar contra, principalmente agora que ele está se entendendo com o seu novo treinador, e está utilizando, antes ele utilizava uma linha de 3 atacantes, agora são 4 atacantes que o Brighton está utilizando ali, que é o Mitoma, o João Pedro, o Welbeck, e o quarto eu esqueci o nome, perdão, mas eu vou colocar aqui no vídeo. E o Arsenal, que utiliza essa linha de 3, pode ser talvez o antídoto, né, para esse time do Brighton, principalmente tendo o Saliba, que é um jogador de muita recuperação. Então deixar o Saliba ali
num contra o Mitoma talvez seja a melhor das opções, se for deixar alguém num contra um, né? Porque o Mitoma tem doutorado de drible, né? Então é difícil deixar alguém no contra um com esse jogador. E também marcar muito bem o João Pedro, que é um centroavante que você disse muito bem. Além da altura e além da entrega, é um centroavante de muita técnica e também consegue ajudar ali os seus companheiros, né? Então o Arsenal precisa ficar de olhos bem abertos com todos os adversários para poder não tropeçar ali por bobeira e depois no final do ano a gente ficar, poxa, se tivesse ganho esse jogo lá no início, se tivesse ganho desse time aqui. Então o Arsenal precisa sim jogar muito bem contra esses times e é claro, tá no início da temporada, então é bom aproveitar agora para poder subir o mais alto possível, né, Pedrão? Exatamente, né? E aí, a gente pegou aqui alguns números aqui desses primeiros times, né? Falamos do City e do Liverpool, que são, em números absolutos, os que mais atrapalham o Arsenal. Falamos do Brighton, que é o nosso próximo adversário. E aqui vou falar um pouco mais rapidamente, um pouco mais sucinto, mas a título de curiosidade primeiro, em números absolutos, né? Que seria a questão de vitórias ou derrotas, o Aston Villa aparece em terceiro lugar, bem como a gente falou ali no começo, foi um time que recentemente o Arsenal teve dificuldade e graças a Deus aí já passamos o primeiro jogo contra eles com vitória. E dois times aqui que até no aproveitamento e são sinceramente times que eu não esperava ver aqui, um deles até esperava, tá? Que é o Everton. É um time que o Arsenal só tem também 50% de aproveitamento contra eles. O Everton é um time que está sempre aí no encalço aí do Arsenal. É um time que a gente, mesmo brigando para sair da zona de rebaixamento aí nos últimos anos, fez jogos duríssimos contra o Arsenal. Teve, se não me engano, teve 2-1-0, teve um 0-1 que nós perdemos o jogo para o Everton. Então é um time aí também pra gente ficar de olho. Mesmo o time tá lá embaixo da tabela, não dá pra entrar sem aquele 100% de atenção costumeiro aí da Premier. E um outro time aqui que o Arsenal jogou menos vezes, teve só 8 jogos, até por conta de ser um time que foi rebaixado em algumas dessas temporadas, foi o Southampton. Teve só 8 jogos, mas o aproveitamento é baixo, Leandro. Teve 37% e só ganhou 3 vezes, né? Teve 4 empates contra o Southampton e uma derrota. E aí são times ali mais periféricos pra gente falar. E com certeza, né, a gente vai mencionar aqui os rivais, porque os rivais mais diretos em termos de rivalidade mesmo, no sentido literal da palavra, porque são jogos que ficam muito divididos, né? Então, tipo, que eu tô falando aqui, né, pra ficar mais claro, Tottenham e Manchester United, né? São jogos muito brigados, a gente sabe que são jogos que o clima esquenta e às vezes precisa de um pouco mais do que só a técnica, do que só a garra ali, são jogos muito pegados. E Tottenham e Manchester United são jogos que os times não querem perder para o Arsenal e o Arsenal não quer perder para esses times. Então são jogos que também são jogos para a gente ficar de olho aí, né, Léo? Outro time que a gente precisa ter muita atenção é o Chelsea do Enzo Maresca, né? Porque o Chelsea, principalmente no último jogo, ele demonstrou um ataque muito impressionante, tendo a remontada do Nicolas Jackson ali, com uma bela assistência para o Cole Palmer, e o Cole Palmer sendo esse principal jogador do Chelsea nessa temporada de novo, né? Mas é um time que é muito mais incipiente no ataque, um time que ele se posta muito mais ali no ataque, tem um protagonismo da partida muito maior do que com o Pochettino, e tem uma arma que a gente antes via sendo até um pouco zoada, mas que no último jogo contra o Wolverhampton, ele inclusive até falou mal da cidade de Wolverhampton, mas marcou um hat-trick, que foi o Madueke, né? O Madueke foi lá na cidade, chamou a cidade de bosta e fez um hat-trick. Então é um outro time para a gente ficar em alerta. E você falou do United, né? Vou falando aí de alguns times que você citou. O United foi o time, dentre os grandes, talvez o time que melhor se reforçou, né? Claro, o City
foi ali no Gundogan e no Savinho, que são ótimas peças. O Gundogan já tem um encaixe natural no time do City, e o Savinho é um jogador que até agora mostrou futebol para ser titular no time do City e jogando muito bem, tendo participação em gol nos 2 jogos, nesses 2 primeiros jogos de Premier League. Mas o United contratou ali o Zirkzee, que foi talvez o principal centroavante da Série A italiana. Foi até para a Euro, não foi utilizado, mas aí a gente pode citar se o Ronald Koeman utilizou as melhores opções ou não. Também foi atrás do Marquinhos de Ligt, que estava no Bayern de Munique, chega para ser um possível titular aí da zaga do United. Vai também na lateral direita no Mazraoui, que era uma lateral de atenção ali para o United. E hoje a notícia de poucas horas atrás, ele vende o McTominay para o Napoli. Então o mercado de transferências bem movimentado aí no Manchester United, que também, para não esquecer, contratou o Manuel Ugarte do PSG, e o Ugarte chega aí para ser mais uma peça de meio campo. Então é o time que mais se movimentou aí dessa Premier League, principalmente dentre os principais times. O Tottenham também se movimentou, contratou o Dominic Solanke, mas eu acho que a melhor contratação do Tottenham é a manutenção dos jogadores que vieram na temporada passada, e principalmente o Van de Ven, que fez uma assistência sensacional aí no último jogo. E o Everton, é claro, mais uma temporada para brigar ali na Berlinda. Com a saída do Amadou Onana para o Aston Villa, perde um grande jogador. Já mostrou ali suas falhas defensivas no jogo contra o Brighton, mas é claro que é uma pedra no sapato. A gente não pode achar que o jogo está vencido, né? A gente precisa ir com toda a força acima desses times para a gente depois, no final da temporada, não ficar poxa, mas podia ter ganho, poxa, mas faltou esse ponto. Então é atropelar todo mundo que a gente puder, né, Pedrão? Exatamente, né? O United, só para dar também um pitaco aqui, assim, a gente sabe que nos últimos anos não deu muito certo, meio que virou ali um cemitério de jogadores. A gente até brincava isso, que o Arsenal tinha se tornado esse cemitério de jogadores há uns anos atrás, antes do Arteta chegar, e depois que o Arsenal conseguiu se reerguer, o Manchester United só ficou no quase, né? O Ten Hag veio aí, ganhou ali uma Carabao e tal, mas parece que os jogadores não engrenam muito, o nível não sobe de fato, a consistência não aparece, mas realmente o mercado do Manchester United, se você vê nome por nome, é um mercado excelente, cara. Você trocar o McTominay por um Ugarte e um não de fato saindo, mas o Maguire provavelmente agora vai para o banco pro De Ligt jogar mais, e tem também um adicional aí que o De Ligt e o Zirkzee são holandeses e o Ten Hag é holandês, então eles vão ter essa maior proximidade. Então acho que é um time para a gente ficar de olho também. Tem já um jogador desequilibrante naturalmente ali lá na frente, que é o Bruno Fernandes. Então a gente vai torcer aí pro United continuar aí nessa ziquezira aí, mas não pode vacilar, porque é um time que... inclusive o Mazraoui também é uma boa, porque joga nas duas laterais. O United teve problemas aí com laterais nas últimas temporadas, é um cara que pode estar mais disponível, né? Então, realmente, acho que o United é um time aí para o Arsenal ficar de olho. É um time que eu particularmente não gosto de perder para o United. Escolhe um time aí para ser derrotado, não quero que seja para o United. Então, o United se reforçou bem, o Arsenal precisa ficar de olho. E o Chelsea também, né? Porque tá com realmente aí com um novo formato, um novo técnico, com milhões aí de opções. E vamos ficar esperto também. Mas cá entre nós, eu confio bastante aí no Arteta. Acho que o Arsenal é um time mais preparado. Acho que se tivesse que fazer uma aposta aqui, a gente não perde pontos para esses times esse ano não, Leandro. Então, galera, espero que você tenha gostado desse corte. Como eu disse aí no início do vídeo, o episódio inteiro do podcast vai estar aqui no canal. Então calma que vai sair também lá no Spotify. Então já deixa o like se você esqueceu. Eu disse lá no início do vídeo, pode deixar o like no início, mas se você não deixou, aí a gente perdoa, nosso coração perdoa. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber dos outros episódios. A gente vai tentar seguir
esse estilo agora de postar os cortes primeiro e depois postar o episódio inteiro. Então eu espero que vocês gostem, deixe aqui no comentário se você gostou desse estilo.